Então, a gente vai falar sobre a instalação de alguns pacotes, tá? O que é um pacote? Eu coloquei assim, bom, pacotes são coleções de funções e conjuntos de dados que estão desenvolvidas para a comunidade. Normalmente porque a gente quer ajudar a divulgar o trabalho, né? E também ajudar o pessoal a ter mais autonomia e tal. Então, assim, para que serve um pacote? Para organizar o seu próprio conjunto de funções e dados e, se você quiser, compartilhar com a comunidade. Por mais longe que isso pareça, né, no nível básico parece que é muito longe, mas muita gente faz os seus próprios pacotes, né, para que exista sempre aquele conjunto de funções padrão para você fazer, tá? Organizadinhas, documentadinhas, que ninguém vai ficar mexendo muito naquilo, vai sempre usar aquilo por padrão. Aí, bom, o que a gente tem mais ou menos em um pacote, né? Usualmente a gente tem um código, pode ser em R, pode ser em outras linguagens, basta você lembrar, que eu comentei com vocês, né, que eu já estudei bastante o XGBoost. O XGBoost foi implementado em C. E existe um pacote no R que permite que a gente rode o XGBoost. Então, ali vai ter, nesse caso ali, né, o código ele funciona, o pacote ele vai encapsular essas coisas que estão sendo feitas em C. Então, existem códigos em outras linguagens também. Aqui é isso que dá bastante flexibilidade para um pacote. Para ser um pacote, tem que ter documentação do pacote e das suas funções, né? Então, pode ser tanto uma vignette, mas todas as funções precisam estar lá declaradas, bem bonitinho o que tem nesse pacote. Um pacote, em geral, tem também testes para ver se o que você está passando para o pacote funciona bem, beleza? Então, tem que existir teste para ver se a função, enfim, por uma questão de segurança, né, as funções são pensadas para ter mensagens de erro, mensagens de warning, ou então uma mensagem para o usuário, tipo, isso aqui está estranho e tal. Todos esses testes que são feitos fazem parte do pacote também. E conjuntos de dados também é muito comum. Existem, inclusive, pacotes que são só de conjuntos de dados. Vocês sabem, por exemplo, que existem conjuntos de dados bem famosos, né, tipo o Iris, o MTCars, o Airflow e tal. E vários desses dados estão em pacotes específicos. Por quê? Porque, às vezes, a documentação do pacote, que vai ajudar um usuário a mexer no pacote, está fazendo um exemplinho com uma determinada base. Então, o que o pacote faz? Inclui aquela base no pacote também. Tá? Bom, em geral, os pacotes vivem em repositórios, né? Então, um repositório, então, ele costuma ser online e acessível para todo mundo. Então, alguns dos repositórios onde você pode pegar pacotes. Aí você tem o CRAN, o Bioconductor, que honestamente eu não usei, e o GitHub. O GitHub normalmente são implementações, né, de pessoas que fazem lá, deixam seus códigos em GitHub, em repositórios, para você poder lá consumir. Então, assim, existem funções do R que vão permitir que você pegue esses códigos do GitHub e execute também na sua máquina. Como é que a gente instala um pacote? Essa parte aqui eu não queria fazer porque pode demorar um pouquinho, tá? Mas na prática você vem chegar aqui, ó. Você vai chegar aqui no R aberto, pode fazer isso, tá? Eu não vou fazer, mas todo mundo pode fazer. O que você vai fazer? Você pega aqui o seu console e vai instalar o pacote por aqui. Você pode instalar assim, install. Aí, ó, tá vendo? Deu autocomplete. Clica no tab. E aí você vai colocar o nome do pacote que você está interessado. Aqui eu coloquei Deplir, que é o meu pacotinho favorito. Como eu falei, não vou dar Enter, mas vocês podem dar também. Vocês podem dar e seguir. Aí o que acontece? Nesse processo todo, depois que você fizer esse processo de instalação, vai aparecer uma mensagem para você. O seu console na verdade, vai aparecer várias mensagens. E é o processo de instalação desse pacote no R. E aí, que são essas mensagens que eu coloquei na caixinha amarela aqui, tá vendo? Essas mensagens em branco. E aí, quando tudo acabar, vai aparecer lá, done, deployer. Ou seja, done é porque, ok, tá instalado, e aí aparece uma mensagem, ó. O pacote que a gente fez no download estão aqui. Então, esse aqui é um sinal de que funcionou, tá? Aqui eu tinha colocado uma referência sobre alguns pacotes, como é que você faz para instalar esses pacotes, bem bacana. E, bom, se eu quiser instalar muitos pacotes de uma vez, né, mais de um, o que eu posso fazer?
Primeiro que isso não é uma coisa trabalhosa, honestamente, né? Você pode fazer install packages 1, enter outro, mas vamos lá. Sugerindo alguns pacotes para o curso do R intermediário para vocês, tá? Então aqui, ó, vem aqui install packages, aí eu abri e fechei parênteses, né? E lá dentro eu vou colocar uma listagem de pacotes. Sempre esses pacotes, repare que eles estão entre aspas, separados por vírgulas. Então eu vou abrir um vetorzinho, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Então, ó, abri um vetorzinho com esse C aqui, coloquei os 3 nomes dos pacotes entre aspas e vou pedir para executar, tá? Então, assim, é super tranquilo. Quando isso aqui vai aparecer tanto de mensagem de instalação, pode demorar um pouquinho, pode, beleza? Aí começam a aparecer as mensagens de sucesso à medida que a instalação for ocorrendo. Então, aqui eu tentei grifar para vocês, ó. Tudo que eu circulei aqui são sucessos. Então, instalou o Datatable, instalou o ggplot2, instalou o ggText. Beleza. Se eu quisesse fazer isso aqui por tela, tá? Esse print eu sei que ficou muito ruim, era uma daquelas situações que eu estava com dificuldade de dar print. O que a gente vai fazer aqui? No RStudio, você não necessariamente precisa fazer isso por linha de comando também. Então eu venho aqui, cliquei aqui em Tools, veio aqui Install Packages. Aí vai aparecer aqui o repositório, né? Normalmente é o CRAN mesmo. Normalmente não, né? Dentro do RStudio, o repositório que vai é para o CRAN. Aí você vem aqui e digita o nome do pacote. Como é sensitivo a caso, você precisa digitar quase que fiel honestamente. Mas repara que é o seguinte, ó, à medida que você vai digitando, ele vai dando um autocomplete para você. Aí você vai lá e coloca Datatable. Colocou aqui, você vai especificar, você não precisa especificar isso aqui, tá? Mas se você quiser, você pode dizer onde isso deveria ficar. Não recomendo que ninguém mexa nisso, honestamente, vai ser problema para você. Instala as dependências, então tem pacotes que precisam de outros pacotes por trás, que são as dependências. Aí você vai, né, o ideal é que todo venha com a dependência toda, senão não vai rodar. Instala as dependências, clica em install. Quando a gente está mexendo com o pacote, pode ser interessante a gente se questionar, né, quais pacotes a gente tem, se o pacote está carregado, se o pacote não está carregado, ou, dado que ele está carregado, eu quero tirar ele de lá, o que eu posso fazer? Então, aqui eu trouxe alguns comandinhos que serviriam para esse propósito. É uma sucessão de telas pequenas, que realmente isso aqui não está legal. Então, eu vou mudar isso aqui para divulgar para vocês depois. Mas o que seria? Então, a gente abre, por exemplo, o RStudio, e pergunta para o RStudio, vou cancelar aqui, tá? Estou aqui no console ou estou no script, né? Veio aqui e pergunta aqui, ó, session, não digitei nada, é um autocomplete de novo, session info, abre e fecha. Então, isso aqui são informações da sessão que a gente está fazendo. Vamos ver o que tem aqui dentro dessa sessão? Então, aqui eu executei isso, ó, run, beleza? Aí me diz a versão do R, tô vendo aqui que não tá na versão mais atualizada. Beleza. Aí aqui são coisas, né, objetos locais, enfim. E aí diz algumas coisas, algumas informações mais interessantes. Então, eu tenho pacotes que são da base, que você não precisa carregar, que o R já vem com eles. E esses aqui já estão carregados, que é o Attached Base Package. Então, tem lá o Stats, o Graphics, blá, 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 blá. Daí eu vou carregar um pacote. Eu já salvei o deplir, né? Então, eu vou carregar ele. Então, ó, de novo, como é que eu carrego? Com Library. Então, eu comecei a digitar, vou dar um tab, e aí vão aparecer algumas opções para mim. A que eu quero é Library. Eu venho aqui, abriu, fechou parênteses, deplir, de novo. Ó, vou começar dpl, tab, vai completar para mim, eu vou carregar deplir agora. Aí eu venho aqui, Ctrl Enter, e carregou o pacote. Então, quando carrega o pacote, o console vai dizer para mim assim, olha, repara que em laranja escuro é o que eu executei aqui em cima, né, no editor. Aí aqui aparecem as mensagens do RStudio. Ah, tô colocando deplir, blá, 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 blá. Então, ó, uma vez que eu carreguei o pacote, eu vou pedir aqui, vou questionar quais são os pacotes agora, né? Como é que tá a minha sessão agora? Quando eu
questiono isso, existe uma diferença entre o que eu tinha feito antes e o que eu fiz agora. Por quê? Porque agora, além dos pacotes da base, eu também adicionei o pacote deplir aqui. Então, outros pacotes adicionados. Deploy, tá? Então, é isso. Aí, se eu quiser tirar esse pacote, ó, para eu carregar, eu usei o library, né? E na prática, ele está fazendo um attach do pacote. Então, o que eu tenho que fazer? Se ele está fazendo um attach, para eu tirar, eu tenho que fazer um detach. Detach, completou para mim. Aí eu vou colocar aqui a sintaxe, entre aspas, package, dois pontos, deployer. Aí, executou, beleza, não teve mensagem de erro. Vou pedir de novo uma informação da minha sessão e vou ver quais que estão lá. E aí, ó, mais uma vez, o que eu vejo aqui? Eu tenho aquelas mesmas informações e eu só tô com carregado agora só as funções da base, não tem função nenhuma de outro pacote aqui. Ou melhor, não tem nenhum outro pacote carregado aqui. Olha, existe um bigalhão de pacotes. Eu podia ter feito isso, eu não fiz, eu até esqueci. Levantar o total de pacotes que estão no CRAN hoje, né? Eu acho que até 2000, na apresentação da Carol, tinha 14 mil pacotes, um negócio assim, hoje já tem mais, com certeza. Mas existe uma classe especial de pacotes que ganharam mais relevância, que são esses tie-diverse, no sentido de que, esse nomezinho, no sentido de que eles definem um universo, né, de pacotinhos que vai te garantir bastante autonomia para você manipular e mexer com seus dados, tá? Então, esses aqui, alguns desses pacotes, eu acho que todos, são do RStudio, tá? E são bem famosos. Vou falar com vocês aqui, ó. O deplyr, que eu acabei de falar, o tidy também é muito famoso, o readr, o purr, ggplot2, isso aqui, o readxl é para quando você quer ler uma planilha Excel, lubridate, ou se você quiser mexer com um arquivo de extensão JSON, Magritte, ML2, Rivest, enfim. São vários desses pacotinhos. O link está aqui não é à toa também, é porque conhecer esses pacotes de fato é muito útil para a gente, tá? No nível básico, que já é muita coisa, a gente não vai carregar pacotes. No nível intermediário, a gente passa a carregar alguns deles, tá? Larissa. Oi. Estão perguntando o que o detach faz, que não conseguiram acompanhar. Explica, por favor, de novo. Claro. Então, olha só, quando a gente carrega um pacotinho, a gente carrega com esse library aqui, tá? Então, carregou o pacotinho, significa que as funções dele vão estar disponíveis para a gente usar. Então, à medida que, quando eu carreguei o deplyr, eu carreguei um conjunto de funções que estão nesse pacote. Por exemplo, a range. Então, quando eu venho aqui no console e digito arra, ele vai conseguir completar para mim com algumas das funções do deplyr. Não só do deplyr, porque tem funções da própria base, tá vendo? Ó, array, arrows e tal. Mas aqui em cima, ó, a range apareceu aqui. Só que aí, digamos que eu não queira mais que esse pacote fique disponível para mim. Ele está disponível, tanto é que eu vou rodar isso aqui só para confirmar aqui com vocês, ó. Ó, vou rodar o Session Info. Session Info é de informações da sessão que a gente está fazendo agora. E aí, olha, além dessas coisas aqui, né, que honestamente não me interessam ler agora, eu tenho as funções da base, os pacotes da base, que são esses aqui, e eu também tenho o deplyr na versão dele, beleza? Na versão que eu tenho instalado dele. Então, ele está carregado aqui, eu posso pedir essas funções. Aí, o que o detach faz? O detach, ele vai tirar esse pacote, o pacote que estava carregado não vai mais estar carregado na memória. Isso pode ser uma vantagem para mim quando, por exemplo, eu tenho dois pacotes que estão fazendo a mesma coisa e você quer ficar só com um deles. Quando se eu, por uma razão, você achar que o ambiente está meio pesado, você quer tirar algumas funcionalidades, então você faz isso daqui. Então, o detach, a gente está tirando um pacote que foi carregado, está descarregando o pacote, é isso. Então, aqui, eu executei o detach, e aí eu vou ver como é que está a minha sessão agora. E repara que agora, o que eu tenho na minha sessão? Só os pacotes da base.
E isso que é muito legal, assim. Eu acho que quando a gente começa a usar o R, você vê que os pacotes tornam a coisa muito mais expansiva. E você se apega bastante a esses pacotes. Mas é muito legal você ver que só a base do R, ela atende completamente a gente. É exatamente isso que a gente vai ter experiência daqui para frente, tá?